Bem, primeiro, obrigado a todos os participantes mais uma vez. Ricardo Lacaz, obrigado novamente pela disponibilidade. Essa deve ser a última do ano, né, Lacaz? Acho que a Não gente não sei, né? tem. Oi, pois é, nunca se sabe. Você sabe. Mas, enfim, finalmente a gente chega ao fim. O projeto-lei de 4.173 de 2023 foi aprovado no Senado. Dispõe sobre as regras de tributação de investimentos no exterior e fundos de investimento no Brasil, principalmente. Investimento no Brasil são, assim, aqueles temas que a gente já discutiu bastante. A gente pode citar aqui os 8% que foram definidos, as inclusões dos fundos de investimentos como tributação definitivamente como cota semestral, a não incidência de IR nas operações societárias até 31/12 de 23 sobre fusão, cisão, incorporação e transformação dos fundos. Acho que essa é uma questão interessante que a gente tem que ficar bastante atento para quem quiser aproveitar isso. Lacaz, vai ter também a questão dos FIAs, né, que ele permanece com um percentual mínimo de 67% dos ativos de renda variável. Os outros, o restante poderia ser aplicado em renda fixa e ainda assim seria o FIA. Isso é Uhum. uma coisa que a gente pode falar ainda. FIAs e FIAGO, com isenção de IR, para aqueles que tivessem o mínimo de 100 cotistas. Ou seja, sem grandes novidades, nada que nos surpreendesse. As aplicações do exterior, qual regime de transparência das entidades controladas no exterior se torna mais vantajoso? A gente podia abordar um pouco isso. Mas acho que a bola é sua, né, Lacaz? O que você tem visto aí que a gente possa entrar mais em pauta? E assim que você fizesse a sua abertura, acho que a gente podia ir para perguntas e respostas. Como eu te disse, eu estou com várias aqui já pré-aprovadas aqui para você. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Wilson. Mais uma vez é um prazer estar aqui com os amigos da Azimut e com vocês aí. É incrível como esses temas dão quórum, né? E a gente sabe que a preocupação que está trazendo a todos vocês, investidores, e que quem possui, em especial, acho que ativos do exterior, né? O que causa mais dúvida é a parte da tributação do offshore. No entanto, a gente vai estar aqui à disposição de vocês para pincelar e falar alguma coisa sobre a parte da tributação onshore, se for necessário. Mas, Wilson, como a gente já havia combinado antes, como todo mundo está partindo do pressuposto que já conhecem a sistemática, já virou até conversa de bar, né? Na época da repatriação, tinha a história da fotofilme, acho que alguns de vocês devem estar lembrados. Eu me lembro que chegou um cliente e falou: olha, Cássio, então, eu estava com meus amigos jantando e eles estão fazendo filme. O que que você acha? Eu falei, nossa senhora, vocês estavam discutindo isso no, no jantar? Pra você ver, então, já a tributação do offshore aqui, assim, desse momento do PL, tá mais ou menos assim, né? As pessoas já, vai fazer opaco ou transparente, eu antecipo o meu estoque ou não, o que que é estoque? Então, a gente vai tentar trazer os temas mais polêmicos e, de verdade, dar um pouco de norte para vocês, aonde vocês têm que analisar que é urgente, o que é urgente e importante, e depois tem as questões importantes que a gente vai acabar deixando para o ano que vem. Então, o objetivo é trazer 4 temas especiais aqui que merecem um foco de atenção mais imediato, para a gente abrir para um Q&A ali, para perguntas e respostas, que eu acho que vai ser mais produtivo para todos vocês. Então, é esse um pouco do programa de hoje. Estamos à disposição mais uma vez, Wilson, obrigado. São 4 temas muito relevantes, né, que a gente tem que tomar atenção. Acho que a primeira pergunta é: a minha estrutura ela é eficiente do jeito que está para quando o PL for aprovado? Lembrando que o PL, fazendo um pequeno parênteses, ele foi aprovado no Senado, como bem dito, mas ele ainda não sofreu sanção presidencial. Tudo mais constante deve ser sancionado muito em breve, e a gente vai ter o projeto de lei convertido em lei e válido ainda esse ano. Mas ainda não é uma lei formal, pode acontecer ali um evento muito, muito imprevisto e a gente não ter a norma. Achamos todos muito difícil que isso aconteça. Então, a gente está partindo do pressuposto que esse PL vai ser sancionado da forma que foi enviado ao presidente para fazê-lo, né, para a sanção presidencial. Mas voltando, a minha estrutura é de fato eficiente à luz da nova legislação? Acho que essa é uma pergunta importante que a gente vai tratar.
Para a gente tratar dessa pergunta, é muito importante e é extremamente relevante a gente entender qual é a forma de tributação das entidades controladas. Entidades controladas é o nome chique para as offshores e fundos, ou seja, são as pessoas jurídicas no exterior, offshore e fundos, que são controlados e, portanto, estariam sujeitas, a partir do ano que vem, ao regime anual de verificação do resultado. E a forma de apuração do resultado dessa é nervural, é central para que a gente entenda se a estrutura é eficiente ou não, e o que eu tenho que fazer. Isso tem correlação direta com a terceira pergunta. Devo fazer a opção por opaca ou transparente? A gente vai relembrar o que é opaca e transparente. A tributação de acordo com o balanço da offshore, opaca, ou a tributação de acordo com as linhas de aplicação que a offshore ou fundo possui, extinguindo, não extinguindo juridicamente, mas ignorando a existência da casca societária, tornando-a transparente. Então, transparente tenho 10, 20 aplicações, bonds, cotas de sociedade, participações, ações, etc. Eu vou transformá-la transparente. E a quarta questão que a gente vai abordar aqui é: devo ou não devo, e quais as vantagens e desvantagens de eu antecipar os 8%, de eu tributar o que é chamado de estoque, que é o tributar o meu ganho de capital diferido até 31 de dezembro de 23. Então, são essas quatro questões mais relevantes que a gente tem visto, literalmente, inúmeras vezes por dia com os nossos clientes, com demandas de mercado. A gente tem falado com todo o mercado se conversa bastante, então acho que também tem uma evolução muito grande de entendimento dos agentes do mercado, assessores assessores tanto financeiros como assessores jurídicos de gestão de recursos, de wealth management. Bom, dito isso, o ponto crucial aqui é que vocês entendam, e é muito importante a gente ser detalhista nisso, qual é a forma de apuração do resultado das entidades controladas. Tá? Existe uma discussão. Eu estou bastante convicto da nossa posição e eu sei que grande parte do mercado pensa como nós, a Azimut pensa como nós, é um dos players do mercado que tem adotado o mesmo entendimento, que a norma de apuração de resultado que deve ser utilizado nas entidades controladas quando for optar, ou quando essa entidade optar pela forma de tributação opaca. Opaca é: vou apurar o resultado da pessoa jurídica, não vou ser transparente. Opaca em oposição à transparência, ela deve ser contabilizada de acordo com as normas contábeis brasileiras. Isso está na lei, não há dúvida nenhuma. Quais são as normas contábeis brasileiras? A gente apontou aqui que é o CPC 48, que é a norma do Comitê de Pronunciamento Contábil 48, que trata, no Brasil, das aplicações financeiras líquidas. Existem dois tipos de aplicações financeiras líquidas: renda variável e renda fixa. Todos nós sabemos. A renda variável é o cerne da discussão. Então, a discussão que se tem é: as aplicações de renda variável, elas devem ser marcadas a mercado, e eu vou pagar imposto à medida da valorização dessas aplicações de renda variável, independentemente da liquidação delas. Ou seja, independente de eu realizar, eu tenho uma ação, ela varia para cima, eu tenho um resultado apurado em 31/12 da ação que eu comprei por 50 e vale 70, mas eu não vendi, eu devo pagar imposto da variação de 50 para 70? Primeira pergunta. Ou eu vou marcar ela e vou pagar imposto só no momento da realização, só no momento da liquidação efetiva financeira, renda variável. E aí vale venture capital, private equity, que é muito, esse mercado de venture capital e private equity, como todos nós sabemos, é muito rico lá fora. Então a gente sabe que as carteiras dos clientes é repleta, tem bastante cliente com bastante investimento em ativos ilíquidos, ativos vinculados a venture capital, private equity, operações mais estruturadas que são de renda variáveis, fundos de investimento em ações das variadas formas, e evidentemente ETFs que refletem variações de subgrupos de ações, ETF
empresas de tecnologia, ETF de AI, ETF de saúde, tanto worldwide, Nasdaq, New York Stock Exchange, ou o que for. Né? A gente sabe que tudo isso é renda variável, tudo bem? Sendo renda variável, tem essa discussão. A gente vai marcar no mercado ou marca no custo? Nós temos plena convicção que deve ser marcado só no momento da liquidação. O CPC 48 diz expressamente: se o investidor tem a intenção de permanecer com o ativo, ele não vai tradear, ele não comprou um ativo para vender amanhã, para vender semana que vem. Ele comprou um ativo com a intenção. Obviamente, se o preço subir, ele pode vender, claro. Eu tive uma pernada grande numa ação que eu comprei de tecnologia, porque vai ser adquirida pela Microsoft, aquela empresa. Então, subiu muito. Eu posso vender. Isso não quer dizer que eu não tenha comprado aquele ativo, e principalmente o ativo de private equity, para o vencimento, para uma liquidação ou para um longo prazo. Quando é um ativo de longo prazo, o CPC 48 é expresso. Você tem que contabilizar esse ativo, o resultado desse ativo é o termo técnico, ele não transita por resultado. Ele não vai para o balanço de resultado, ele vai direto para o patrimônio líquido numa conta que chama outras receitas abrangentes, o famoso ORA. Vocês vão escutar falar no ORA, outras receitas abrangentes, que é uma conta de patrimônio líquido, aonde é contabilizado o resultado ainda não realizado, o resultado potencial daquele ativo. E, portanto, não transita para o resultado. Não transitando para o resultado, eu não tenho que pagar imposto. Então, a entidade opaca, nos investimentos de renda variáveis, funciona dessa forma. Nos investimentos de renda fixa, também há essa discussão, só que o efeito econômico é menor, porque eu tenho que marcar na curva e não a mercado, marcar na curva o papel, e o papel me paga o cupom. No dia que paga o cupom, eu realizo aquela marcação na curva. Ele sobe no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês, no sexto mês paga o cupom, ele desce, e assim a vida vai marcando na curva o papel. Então, se eu comprei o papel a 80% do valor de face, e eu vou vender ou vou liquidar ele a 100%, esse ganho de capital só será pago no momento da liquidação. Mas os juros, o cupom, né, daquele bond que eu comprei vai ser pago à medida da realização ou à medida da marcação do papel na curva, mas que o efeito é basicamente anulável ele mesmo. Então, partindo dessa premissa, que o entendimento de grande parte do mercado, nosso entendimento é que os ativos de renda variável e os ativos de renda fixa só vão ser tributados pela nova sistemática no momento da realização, no momento da monetização, afirmo para vocês, não vale fazer a transparência da empresa. Aí eu chego na primeira resposta. Por quê? Porque a transparência da empresa tem um grandíssimo problema. Fazer ela transparente, eu vou ter que tributar a variação cambial do momento da aquisição até o momento da liquidação. Vem comigo que eu vou explicar para vocês. Transparência é como se a conta estivesse na pessoa física. Então vamos imaginar que eu comprei um ativo no dia 1º de janeiro de 2024. Em 2024 eu comprei um ativo a $5, né? O dólar 5 para real, eu comprei um ativo de $100 mil. Eu vou liquidar esse ativo em 2025, um ano e meio depois. O dólar está a 7. Então, um ativo de $100 mil passa a valer $110 mil, porque eu ganhei dinheiro, ótimo, é em dólar, mas eu liquido o meu ativo a $110 mil a 7. Qual o valor em reais daquele ativo? R$770 mil, tudo bem? Qual o valor de aquisição originário? R$500 mil, $100 mil a 5. Eu vou pagar imposto sobre R$220 mil, R$270 mil, perdão, fiz a conta errada, 500 menos 770, R$270 mil. Ou seja, eu estou pagando imposto sobre o ganho real, $10 mil a 7, que é $70 mil, mais a variação cambial do principal. Porque na transparência ou na conta pessoa física, transparência equivale a uma conta pessoa física. Ou na conta pessoa física, eu pago o imposto da variação cambial do investimento até a variação cambial da liquidação. Ponto, parágrafo, ponto, linha. Na opaca, eu não pago imposto sobre variação cambial. Mesmo exemplo, comprei um ativo na opaca no dia 1º de janeiro de 2024 a $100 mil. Vendi a $110 mil. Qual o meu lucro, Wilson? $10 mil. Vezes 7,
70 mil dólares. Enquanto na UPAC eu tributo 70 mil reais, Reais. 70 Isso. mil reais, na Transparente eu estou tributando 270 mil reais. Ninguém vai fazer. Porque eu vou tributar toda a variação cambial de todo o investimento que eu realizar. E como a gente sabe no mercado, que normalmente a carteira dos clientes elas são remontadas, elas rodam a cada de 3 a 5 anos, implica dizer que em 3 a 5 anos você vai pagar toda a variação cambial da tua carteira diferida, o que é um tributo É. que não tem sentido. Enquanto É, na UPACA você mantém a variação cambial lá dentro aplicada, é diferida, e você só vai pagar quando você distribuir lucros da UPACA ou explodir a empresa, que é reduzir o capital ou extinguir a empresa. Então, você só vai ter a realização da variação cambial quando você distribuir o investimento da tua offshore, o que os investimentos de longo prazo você não vai fazer num grande espaço de tempo. Você vai reaplicando, vai recomprando, vai fazendo os ativos. Então, é muito importante entender que na opção da transparência você tributa a variação cambial, o que é extremamente contra o contribuinte. Desde que você parta da premissa, que é a que a gente está falando, que a contabilização do resultado da empresa no exterior, ela vai ser pelo regime da realização efetiva e o regime do diferimento só para o momento da efetiva liquidação do patrimônio. Então, é muito importante. Primeira resposta que a gente pode dar para vocês, ou na verdade, ou discussão que a gente está trazendo assim, qual é a forma de contabilização dos resultados da empresa no exterior? No nosso entendimento, a forma de contabilização é pelas regras brasileiras, e as regras brasileiras determinam que você vai contabilizar somente nos ativos realizados. Consequentemente, decorrente, portanto, deste raciocínio, não faz sentido eu ter uma tributação pela transparência, que teria a vantagem de ser regime de caixa. Mas o regime de caixa eu tenho muito similar no regime do HORA, do diferimento da receita. Eles são primos irmãos, para não falar gêmeos siameses, muito parecidos. O efeito econômico é muito similar, se não idêntico. Então, portanto, não tem uma vantagem per si em fazer a transparência. Só que tem uma desvantagem na transparência enorme, que é a tributação da variação cambial a cada realização ou a cada mudança de investimento. Liquidou o meu bonde do Itaú, tive uma liquidação do meu investimento no fundo de private equity, tive uma liquidação da minha participação, vendi uma ação. Então, a cada liquidação e reaplicação, eu vou pagando um imposto sobre variação cambial. E acho que com isso fica claro a razão da opção entre transparente e opaca. Então, existem algumas pessoas no mercado, que a gente, infelizmente, não concorda, né, que estão falando, é melhor você ter duas estruturas, uma opaca e uma transparente. Para a gente não faz sentido nenhum, porque a estrutura transparente você sempre vai tributar a variação cambial. Tá? E com isso, vem a segunda pergunta. A estrutura atual que eu tenho faz sentido? Vocês vão ter que visitar a estrutura atual de vocês. Eu tive um cliente hoje que eu atendi com 2 milhões e poucos de dólares, basicamente em ações na pessoa física. Ele falou, Lacaz, eu vou um dia vender, não quero vender hoje. Então, o dia que você vender, você vai pagar imposto sobre operação cambial, porque está na pessoa física. E talvez a estrutura dele seja melhor constituir uma offshore hoje, para que ele possa diferir essa variação cambial no futuro. Então a gente tem que perguntar: minha estrutura é pessoa física? Vale a pena eu continuar com pessoa física? Dependente do montante, talvez não valha. Eu tenho mais de uma offshore, vale a pena eu ter mais de uma offshore? Os resultados negativos de offshore eles não se compensam entre si. Então, se eu tiver uma offshore A com prejuízo e uma offshore B com lucro, eu vou pagar imposto aqui e não vou poder deduzir o prejuízo daqui. Então, talvez seja melhor unificar as offshore. Lacai, você Então, falou sobre prejuízo. Desculpa, te interromper e entrar nesse tema que recebi uma pergunta bastante interessante. Eu sei que eu não podia no passado, mas agora eu não sei como é que fica. Lá atrás, eu tenho um cliente que teve prejuízo na época da pandemia, na época da Covid. Ele não recuperou a perda até agora. E ele fez novos investimentos.
em outros títulos, renda fixa, FIP, variados. Aquele prejuízo que ele teve no passado, ele consegue compensar com essa nova projeto-lei? Sim e não. Vou explicar daqui a 2 minutos quando a gente for falar do balanço de abertura, que é muito importante esse conceito também do balanço de abertura, mas me cobre lá que eu vou endereçar essa questão. Então, acho que é importante a gente ter esse conceito inicial e a gente olhar as estruturas à luz desse conceito de uma estrutura opaca. Eu realmente não consigo enxergar vantagem em quem tem offshore fazer como se pessoa física fosse, né? Sei que mesmo quem tem offshore com pouco valor, precisa até revisitar a questão, porque você vai ter que ter balanço mais apurado, você vai ter que ter. E quando você faz a transparência, também há uma segunda desvantagem, que você vai ter que colocar linha a linha os seus investimentos. Imagine você ter um offshore com 20, 30 tipos de ativos diferentes, você tem que todo ano explodir esses ativos no seu imposto de renda e checar qual o custo de aquisição de cada ativo individualmente para saber o teu valor, a data do real para saber o valor da venda e você checar essa diferença. Assim, vai ter que contratar, né, duas empresas, a KPMG e a Price, né, não, brincando, vai ser uma contabilidade muito mais detalhada, porque você vai estar abrindo isso no imposto de renda da pessoa física, espelhando isso para a Receita Federal, enquanto na entidade opaca você mantém tudo isso debaixo do mesmo guarda-chuva de uma pessoa jurídica. Também matéria de conforto para o contribuinte, não me parece muito saudável você ter a transparência, né, numa matéria de você colocar tudo isso no imposto de renda. Há uma discussão que o Wilson já mencionou, que é o balanço de abertura. É importante a gente ter um conceito. Hoje não há uma obrigatoriedade legal de você ter contabilidade das empresas offshore. É uma recomendação de boas práticas. Então não existe nenhum dispositivo legal, sou advogado, então a gente precisa ver o que está na lei. Não existe nenhum dispositivo legal, de lei, que determine a obrigatoriedade de quem tem uma offshore de ter contabilidade para efeito da legislação brasileira. Então, a obrigatoriedade de contabilidade, ela nasce no dia 1º de janeiro do ano que vem, ou nascerá. Ah, Lacas, mas eu já fazia contabilidade. Bom, porque você quis, não por uma obrigação legal. Alguém pode alegar, Lacas, mas no Banco Central, ele recomenda que eu apure o resultado. Tá bom, vamos admitir que tem uma recomendação do Banco Central para fazer contabilidade. Mas qual a contabilidade do Banco Central que ele determina? É em valores de mercado. Contabilidade pelo valor de mercado dos títulos. E aí vem endereçar a sua pergunta, Wilson. Por quê? Qual é o meu balanço de abertura de 1º de janeiro de 24? Eu vou pegar tudo que eu comprei no passado e trazer a custo, ou vou pegar de valor de mercado os meus ativos? Ou vou fazer um misto dos dois? O que eu tenho de custo que está superior ao valor de mercado, eu mantenho o custo. O que está valor de mercado, eu mantenho o valor de mercado. O balanço de abertura vai ser essencial. Deixa eu explicar para vocês o motivo. Vamos imaginar que eu comprei uma ação da Apple a $50 e a ação agora vale $100. Ou já deve valer $200. Então, comprei a 50, ela vale $200. Qual o meu lucro dos exercícios anteriores? 150. Essa lei, fazendo um parênteses jurídico, ela é constitucional porque ela respeitou o direito adquirido. É uma lei que respeitou que todos os lucros dos exercícios anteriores sejam sujeitos à legislação anterior. Tá? Então, eu comprei a $50, hoje vale $200. Se eu colocar no meu balanço que minha ação da Apple de abertura vale $50 e eu vendo ela em 2024 por $220, qual vai ser o meu lucro apurado, Wilson? 50 para 220. Eu vou ter $170. Eu vou estar tributando 170 em 2024, que nada mais é do que 150 de exercícios anteriores e 20 do exercício presente, corrente. Ou seja, eu estou tributando lucros anteriores. Por uma questão contábil de eu fazer um balanço de abertura com o custo de aquisição originário, com a boleta de aquisição. Está errado. Porque, na verdade, eu tenho que diferir o que é do passado é do passado, o que é daqui para frente, daqui para frente.
Eu não posso tributar resultados de exercícios anteriores por uma prática contábil em exercícios posteriores. Então, o balanço de abertura tem que ser, no mínimo, os ativos a valor de mercado. Eu devo colocar a Apple a valor de mercado e devo ter lucros acumulados de 150. Imagina que eu tenho uma empresa só com isso, $50. A Apple não, tem que colocar $200, sendo 150 de lucros acumulados, que vai ser tributado de acordo com a sistemática antiga. Inclusive os 8% se eu quiser optar pela tributação antecipada do estoque. 150 de lucro acumulado. De modo que o dia que eu vender essa ação, qual é o meu custo de aquisição? 200. E eu vou pagar imposto de 200 para 220. 20 mil dólares, 20 mil, né, dólares, atributado a 15%, porque eu realizei aquele imposto. Então vejam a importância do balanço de abertura. E aí está respondida a tua pergunta. Aqueles prejuízos eu posso carregar por aumento de custo dos meus ativos. Se eu tenho um aumento de custo dos meus ativos, eu vou ter menos lucro futuro. Então vai depender do custo de aquisição que você coloca. E utilizando talvez o mesmo balanço de abertura daquele balanço do Banco Central, para as pessoas que fazem, que é o balanço de valoração de mercado dos seus ativos. Então, segundo ou terceiro ponto de muita atenção, qual o balanço de abertura de vocês? E aí o diabo está nos detalhes. É muito importante a gente ser detalhista, conversar com o contador ou os teus advogados, os teus assessores, assessorarem o teu contador e discutir o balanço de abertura com os teus contadores, partindo da premissa que ela vai ser opaca. Último ponto para a gente abrir aí a perguntas e respostas. Devo antecipar o meu estoque? Claro que isso é uma conta pessoal e financeira, é financeira e pessoal. Mas tem alguns elementos que eu queria passar para vocês que eu acho que vão ser importantes na tomada de decisão. Se você vai manter o dinheiro por um tempo muito longo no exterior, digo mais do que 5, 6 anos, financeiramente não vale a pena você antecipar o teu estoque. Por quê? Porque hoje eu tenho uma taxa de juros de 5,5% lá fora, que é inflação mais juros. Inflação do câmbio pressupõe aí, segundo as estimativas do Banco Central, 4% ao ano, né, inflação. Então, estou falando de uma aplicação de 10% ao ano. 10% sobre 10, sobre 10, sobre 10, em 7 anos eu dobro nominalmente o meu ativo. Então, aquele imposto que eu estou antecipando, se eu tivesse guardado e ele aplicado, ele em 7 anos ele vale o mesmo valor. Estou trazendo a valor. Então, o desconto do Haddad, a Black Friday do Haddad, depende. O que eu brinquei com o cliente hoje, não é porque a televisão de 85 polegadas está metade do preço que você precisa comprar. Você precisa comprar se você acha que você precisa de uma televisão, mas não é porque ela está barata que você está a comprar. É um descontão de 15 para 8? É um descontão. Mas se eu não vou precisar desse desconto, para que eu vou usar? Se eu não preciso da televisão, para que eu vou comprar? Então a gente tem que ter cuidado com o canto da sereia. Precisa de fato fazer antecipação? Se o teu dinheiro é de longo prazo, financeiramente não tem muito sentido. Agora, isso vale para quem vai fazer a estrutura de pessoa jurídica opaca. Ah, Lacaz, eu sou pessoa física e não vou me transferir para pessoa jurídica. O teu caso pode ser diferente. Ah, eu quero fazer a pessoa jurídica como transparente, que é igual a pessoa física. Na pessoa física, lembra que eu falei que vocês vão tributar a variação cambial? Então, nesse ponto, como a tributação da variação cambial vai ser tributada a 15%, vale a pena você antecipar para 8%. Por quê? Porque a probabilidade de você liquidar cada uma daquelas linhas do seu imposto de renda num prazo inferior a 7 anos é enorme. Segundo práticas de mercado, como já dito, você roda a tua carteira de 3 a 4 anos. Então, se você for liquidar todos os seus ativos no prazo médio de 3 anos, vai valer a pena você pagar 8%, porque você, em 3 anos, vai pagar 15%. Aí a liquidação valeu a pena. Então, você só consegue diferir a tributação da variação cambial quando, como já explicado, quando você tem offshore opaca. Se você tem offshore transparente ou pessoa física, não vai conseguir diferir. E nesse caso, vale a pena você analisar financeiramente se você vai antecipar os 8%. Para Lacan, finalizar, do ponto não, de vista, só desculpa. para completar, do ponto de vista psicológico, ou psicológico, não, de fiscalização, você
reavaliar o teu ativo, e tem um ponto que está todo mundo esquecendo. E vocês vão ficar assim, preocupados quando eu disser isso. Quando eu reavalio o meu ativo, eu tenho 10 milhões de dólares, que eu fiz a repatriação a 2,67 lá, 2,63, 67. Então, eu tenho 26 milhões de reais, meus 10 milhões de dólares. E agora eu tenho 11 milhões de dólares, porque eu ganhei 1 milhão de dólares a dólar de 5. Então, eu tenho quanto? 60 milhões, 55 milhões de reais. Eu vou botar no imposto de renda de 26 para 55. Eu fiquei grandão para a Receita. Estou lá, oi, Receita, eu tenho 55 milhões de reais aqui declarados. Fora que, em caso de falecimento, você vai estar sujeito ao ITCMD progressivo. Segundo a PEC 45, o ITCMD vai ser progressivo. No Rio de Janeiro já é 8%. Aqui em São Paulo ainda é 4%. Então eu tenho uma offshore. Hoje, 26 milhões de reais no meu imposto de renda. 10 milhões de dólares com 26 milhões de reais. Se você vier a falecer hoje ou fizer uma doação da tua offshore, falecimento não teria ITCMD por conta da ausência lá da norma complementar. Mas futuramente, se você vier a falecer ou doar, você vai pagar 4% sobre 26. Se você reavalia o teu ativo, você paga 4% sobre 55. Opa, ninguém está vendo o efeito colateral do ITCMD na reavaliação do ativo da pessoa física. Isso vale, inclusive, para imóveis no exterior, que também tem essa faculdade de reavaliar. Cuidado com o canto da sereia. Lembra que a sereia canta ali no mar e você pula e se afoga? Cuidado com o canto da sereia. Então, eu quis provocar vocês aí nessa primeira hora com os grandes temas. Devo fazer opaco ou transparente? Acho que foi aqui, tentei esclarecer, espero que tenha sido didático o suficiente. Sendo opaco e transparente, minha estrutura é eficiente de ter mais de uma offshore ou ser pessoa física? Como é que funciona o meu balanço de abertura? E qual a relevância do balanço de abertura? O balanço de abertura é essencial para a gente saber qual o meu lucro, para eu separar o joio do trigo, né? What happened in Vegas, stay in Vegas, né? Não tem aquela frase. Então, o que aconteceu nos anos anteriores é norma anterior, o que aconteceu no ano futuro é norma futura. Eu tenho que separar. E o balanço de abertura é a linha que vai separar o que é do passado e o que é do futuro. Mais uma vez, se eu carregar no meu balanço de abertura custos muito baixos, eu vou estar tributando resultados passados. E quarto ponto, devo ou não antecipar o meu estoque? E a resposta depende, claramente, de que tipo de opção você vai fazer, opaco ou transparente ou pessoa física. E aí, obviamente, não, Lacasa, eu tenho 10 milhões de dólares, quero trazer 5 milhões de dólares para o Brasil. Aí vale a pena, porque você vai antecipar, e aí realmente é mais ou menos agora para finalizar, eu estou precisando de uma televisão nova. Então compra na Black Friday, né? O desconto está bom, né? Se precisar trazer o dinheiro, ou precisar utilizar o dinheiro, usa Black Friday, claro. Não é uma regra geral que se aplica a todo mundo, mas eu acho que aqui tem algumas matizes, alguns guidelines que vocês podem utilizar. Mas ele, então, pode contabilizar nessa nova, a partir do próximo ano, ao preço de aquisição daquele ativo que houve desvalorização dele ao longo do tempo. Ou Eu seja, entendo que sim, Wilson, porque assim, o que está de lucro tem que ficar no passado. Ou seja, o que é do passado é do passado. Então, a maneira mais correta de eu fazer o meu balanço de abertura seria valor de mercado. Seria todos os ativos a valor de mercado. Se eu contabilizo algum ativo que eu comprei por um valor superior lá atrás e que tem algum prejuízo, esse ponto eu acho que pode ser um pouco discutido, porque eu vou estar aplicando uma regra não uniforme, né? Quando eu falo assim, meu balanço de abertura com todos os ativos a mercado, eu acho que é mais sustentável do que eu escolher custo ou mercado dos dois o maior, né? Vai ter que olhar caso concreto, mas vamos falar que eu tenho todos os meus ativos, ou grande parte dos meus ativos foram comprados e estão a um valor superior. Aí eu vou para a regra do custo. Eu estou fazendo tudo a custo e não faço nenhum a mercado. Não dá para fazer um stock pick, né? Eu pego esse, o que é melhor para cá, e o que o outro é melhor, eu pego o mercado. Ou esse eu pego o custo, eu pego o mercado. Você vai ter que fazer um procedimento uniforme. Ou tudo está a custo, se o custo for maior do que o mercado, na média, ou tudo está mercado. E aí eu estou até observando a norma do Banco Central lá, que me recomendava ter um balanço, não ter balanço, ter apuração de resultado. É que a apuração de resultado se dá por meio de balanço, mas não tem uma obrigação legal ter balanço, a gente tem que ter isso bastante em mente. se eu tenho, então, a opaca, fico com a opaca por 10 anos, e depois eu dou saída fiscal do país. Por acaso, fui morar
Luxemburgo. O que acontece? Se não mudar a norma, você não tem no Brasil o exit tax, né? O imposto sobre a saída. Então eu tenho lá na Opaca, inclusive eu vou pagando lucro sobre o que for realizado, como já explicado, pelo CPC 48, eu paguei lucros anuais durante 10 anos, aquilo que eu realizei, os meus lucros e prejuízos das minhas operações realizadas, quero ser muito incisivo nisso, as operações efetivamente realizadas, e aí eu saí dali a 10 anos, fui morar no exterior, e eu levo o meu custo dessa empresa inteiro, eu passo a ser não contribuinte, é como se fosse hoje a saída. Não vejo nenhuma questão diversa de uma saída nos termos atuais. Ok. Bem, estamos com 74 participantes, já começam a ter bastante perguntas aqui. A princípio, questões em aberto. Se quem tem recursos na offshore e quer fazer a atualização cambial e do patrimônio, pode fazê-la mantendo os recursos da empresa na empresa sem distribuir aos acionistas? Evidentemente que sim. A reavaliação, eu já expliquei no call passado, o estoque, você tem que olhar a pessoa física e não a pessoa jurídica. Depois você olha a pessoa jurídica, mas não precisa assim. Quanto é que está no meu imposto de renda? Aquele exemplo que eu dei lá, do 10 milhões de dólares a 26, que era a repatriação só. 26 milhões de reais. Agora eu tenho 11 milhões de dólares a 5, tem 55 milhões de reais. O teu estoque é a diferença de 26 para 55. Nosso caso concreto aqui, 29 milhões de reais. 8% sobre 29. Aí, esse você tributa 8%. Aí você vai separar o que é variação cambial, o que é lucro, o lucro já está isento, que é 1 milhão de dólares, que é 5 milhões de reais. Então, no seu imposto de renda, você vai colocar 5 milhões de reais de lucros tributados. Esse lucro vai ser isento forever and ever. 5 milhões de dólares. Não eram 29? 24 milhões de variação cambial, rendimentos tributados exclusivamente na fonte. É assim que vai Perfeito. funcionar. E a mesma pessoa pergunta se você não atualizar a variação cambial, não atualizar a variação cambial, vai pagar 15% sobre a variação do passado, no Não, futuro. não. Você vai pagar 15% se sua variação cambial for inferior a 5 milhões de reais. Se for superior a 5 milhões de reais, você vai estar sujeito à alíquota progressiva do ganho de capital. A variação cambial dos exercícios anteriores rege-se a regra dos exercícios anteriores. A regra atual é 15 a 22,5%, limitado a 5 milhões, o que excede 5 milhões até 10 é 17,5%, de 10 até, se não me engano, 20 é 20%, e acima de 20 até 30, não, acima de 30 é 22,5, 30 milhões de reais. Então, aquela progressividade do ganho de capital. E ele pergunta também se é melhor lançar por custo. Aí depende, né? Depende de como é que é Depende do freguês. do Né? freguês. O cliente vai escolher, dado esses prós e contras, a decisão não é óbvia, tem que olhar os detalhes. Sim, só para citar, eu gosto de citar casos que vão para as perguntas de clientes. Não, Lacase, então, o que ele falou assim, eu quero fazer a opção e vou doar para o meu filho. Só que você está doando a valor de mercado. Lembra a doação? Então, assim, não tem uma solução, porque às vezes ele quer aproveitar esse ensejo para fazer algum evento, ou ele quer voltar. Tive um cliente com pouco valor, ele veio aqui, um cliente que a gente atendia há bastante tempo, estava com 600 mil dólares, com uma offshore. Ele fez a conta, a offshore ia custar 3% ao ano, 3 base points de rentabilidade, ou seja, ele tinha que, para ele ter algum lucro, ele tinha que render o patrimônio dele mais do que 3% ao ano, então não vale a pena. Falou, melhor eu tirar offshore e trazer. Já que você vai trazer, então opta pelo 8%. A, Então, a gente tem que olhar o caso concreto. a trust é irrevogável? O trust depende, né? Você tem trusts revogáveis e revogáveis. Para mim, trust irrevogável eu nunca vi. É que nem cabeça de bacalhau. Os caras adoram falar que tem trust irrevogável. Eu nunca vi. Tem lá um trust dos Estados Unidos que todo mundo fala é quase revogável. Mas eu consigo mudar o trust, então não é revogável. Então, trust todos que eu vi até hoje, e eu afirmo para vocês, 99,9 vai ser tudo revogável. Raríssimos trusts vão ser revogáveis. E é bom que a PL 4173 regulamenta bem isso para o Brasil, que antigamente não estava tão claro, né? Ficou Ficou bem ótimo. claro Graças a agora. Deus. Pois é. Até porque a gente saiu de um risco de ser tributado a 27,5% quando o beneficiário recebia a herança do trust.
A Receita tinha um entendimento que era 27,5%. Agora ficou claro que é isento do imposto de renda, que a herança é isenta, como todo mundo sabe. Agora que a herança do trust também é isenta e é considerado herança. Então, melhorou para o contribuinte. É elogiável essa parte, sem dúvida nenhuma. Uhum. Uma pergunta que remete, você já falou sobre isso, mas talvez não tenha ficado tão fixado na cabeça de todos. Para offshore, como fica o Come Cota? Eu chamo de come cota também, na verdade, é uma tributação em bases anuais com base no balanço apurado. Então, a cada 31 de dezembro, vai se apurar o resultado da offshore. Toda a discussão do resultado que a gente abriu aqui, nosso Uhum. debate. Resultado é realizado ou ativos não realizados. Então, apura-se o resultado offshore. Tributa-se o resultado em dólar. Então, eu tenho US$ 1 milhão, meu offshore rendeu 10% realizado, eu tenho US$ 100 mil de lucro. Qual a taxa do dólar de 31 de dezembro de 24? 7. Então, R$ 700 mil de lucro. Vezes 15%, tem a tributação ali, R$ 90 mil, é isso que dá? Não, R$ 85 mil, acho que dá R$ 85 mil. É, não menos. Vou fazer a conta aqui. É isso, R$ 85 mil e. Não, dá mais. 95. Bom, faça uma conta aí, 15% de 700 para mim. E tributa-se isso no imposto de renda. Esse lucro tributado, ele fica disponível do contribuinte para ele fazer o que ele quiser. Se trazer para o Brasil sem imposto, ele pode ser gasto no exterior, você faz o que você quiser. Pagou 15%, você está livre da tributação sobre o lucro realizado. 15 de 70 a 105, se também não estiver Obrigado, equivocado. Vamos lá. obrigado. Advogado fazendo conta de cabeça é ótimo. O Lacaz, recursos originados em dólar deverão pagar imposto sobre variação cambial? Então, há uma grande discussão o que são recursos originados em dólares. A gente tem três grandes versões disso. Tá? A versão mais clássica que a própria Receita aceita. Olha, eu brinco ali, coitado, não conheço, vou citar aqui, um grande executivo de banco, foi presidente do Banco Central, foi para os Estados Unidos e ganhou muito dinheiro no banco que ele trabalhou. E ele voltou lá para os hipótese com US$ 3 milhões no imposto de renda dele. Aquilo é um recurso originado no exterior, ganho no exterior. Aquele recurso ele está carimbado como recurso originado em dólar. Esse é o primeiro entendimento. Há um segundo entendimento, que é quando você recebeu efetivamente algum bem no exterior. Por exemplo, você teve uma herança recebida no exterior. Você vendeu uma empresa e recebeu no exterior. Você vendeu um imóvel e recebeu no exterior. Então, recebimentos legais, lícitos, recebidos diretamente do exterior. Não foram objetos de um câmbio de saída do país. Isso são recursos originados no exterior? Há uma dúvida em relação a isso, mas a gente pode considerá-los que são. E o terceiro é a própria repatriação. A lei da repatriação traz uma ficção legal de que é equiparado à origem no exterior os recursos repatriados. A lei que disse isso. Fala, olha, recursos repatriados, pouco importa a natureza e a origem, eles são considerados como recursos oriundos do exterior. Esses três tipos de recursos oriundos do exterior, portanto, podem ser atualizados e a variação cambial ser isenta. É uma faculdade que a lei deu e faz ser revogada em 31 de dezembro de 23. A lei anterior. Então, eu posso me valer disso até o final do ano. A discussão que tem é, se você quiser se valer disso, se você tem que efetivamente liquidar a tua posição. Teve um cliente nosso, tem uma ação do Itaú, por hipótese. Eu vendo a ação do Itaú, liquido, Itaú lá fora, né? Liquido a posição e depois recompro as ações. E aí eu tenho um evento de liquidez para realizar a variação cambial. Então tem essa discussão se você vai simplesmente lançar como variação cambial isenta no imposto de renda, ou se você vai ter que liquidar o teu ativo para ter o evento efetivo. Mas o fato é sim, você tem razão, que recursos de origem no exterior até 31 de dezembro de 23 têm a faculdade de não ser tributada a variação cambial. E aquele meu amigo que deu saída, ficou lá 6 anos e voltou. Então, se ele voltou em 23, ele não está sujeito a nenhuma reavaliação, porque você só pode reavaliar bens que estejam declarados em 31 de dezembro de 22. Então, isso é até importante. Eu remeti um dinheiro para fora e comprei uma ação de EI, da NVIDIA, né, que bombou.
e eu quero reavaliar, não pode, porque essa ação não existia no seu imposto de renda em 31 de dezembro de 22. Então você precisa perguntar quando você reingressou com recursos no país. O reingresso do recurso tem todo um regramento muito específico que, depois se quiser, passa o meu telefone, eu explico para ele, mas eu acho que é um assunto que foge um pouco o nosso core aqui. Porque você tem que dar uma entrada no valor do custo de aquisição que você saiu há 6 anos atrás, tem uma complexidade maior. O fato é que, óbvio, os novos recursos, a partir de 1º de janeiro de 24, vão ser tributados como um residente fiscal brasileiro qualquer, né? Pode ser o estrangeiro que deu entrada ou não, só precisa ver um pouco o balanço de abertura dele, que essa é a complexidade do retorno do país. Eu brinco de falar, eu brinco falando que o retorno do país é muito mais difícil que a saída. Então, quando você sai, você já tem que estar preparando o seu retorno. Então, quem vai dar a saída fiscal, a saída é importantíssima, mas o retorno é mais complexo que a saída e você tem que pensar no teu retorno. Boa, obrigado, Lacaio. Não ficou claro para o meu amigo Rodrigo o exemplo dos 8% que você deu, mas o entendimento é que a atualização cambial é isenta. No exemplo dele, os 8% só incidiriam sobre os um milhão de reais de ganho. Porque ele deve ter se ele está tendo esse raciocínio, ele falou assim: o meu recurso é de origem no exterior. Aí ele está certo. Se o recurso dele é de origem no exterior, a variação cambial não deveria ser tributada e só vai tributar o ganho em moeda forte. Tá certo, Rodrigo? Desde que o seu recurso seja originado do exterior. Agora, se o seu recurso não for originado do exterior, naquelas 3 situações que a gente falou, ou você foi um não residente e ganhou um recurso lá fora, ou você recebeu diretamente do exterior, ou você tem a repatriação, mas esses 2 últimos é discutível, não é preto no branco, né? A Receita diverge desse entendimento, é importante ressaltar isso. Você poderia ter a variação cambial como isenta. Ótimo. Pulando de Rodrigo para Ricardo, cliente que recebeu doação e depois herança em cotas de uma empresa, offshore do pai. Em ambos, recolheram ITCMD pelo valor patrimonial e nenhum dos dois eventos atualizou o valor de integralização declarado pelo pai nas remessas que o pai realizou. Os filhos receberam cotas da empresa em dólar. Portanto, a origem dos recursos para os filhos herdeiros seria dólar. Qual a sua É, opinião? é o segundo exemplo que eu dei. Recursos recebidos diretamente no exterior podem ser caracterizados, dependendo do risk assessment do cliente. Tem que explicar para o cliente quais são os benefícios, como recursos efetivamente, na minha opinião, são, tá? Na minha opinião, para botar o dedo na ferida, são. Mas não é uma opinião unânime, tá? São recursos. Agora, o interessante é que isso tem que ter ocorrido antes de 22, porque, mais uma vez, se esses recursos foram recebidos em 23, eles não são donos, eles não eram donos das cotas recebidas por doação em 22 e, portanto, não poderiam atualizar. Eles só podem atualizar se tivesse o imposto de renda deles em 31 de dezembro de 22. Acho que essa também responde a pergunta da Karen. Karen, por favor, se quiser reforçar a pergunta, fica super à vontade. E que é a questão de judicialização? Vale a pena judicializar? Não, na minha opinião, não. Como eu mencionei, essa lei tem de bonito a constitucionalidade dela, que é respeitar a regra da passada. E por isso que eu sou muito incisivo quando eu falo que nenhum mecanismo contábil pode tributar recursos, lucros de exercícios anteriores, porque é aí que reside a constitucionalidade da norma. Olha, até hoje eu poderia diferir, e a lei tem que se aplaudir isso, está reconhecendo o direito de manter o diferimento dos recursos recebidos até esse momento na regra antiga. E por isso que é tão crucial o balanço de abertura, que pouca gente tem discutido isso. Talvez muitos de vocês tenham visto pela primeira vez essa discussão aqui. Ótimo. Tem mais duas perguntas também do Ricardo, que a empresa do cliente está constituída em queima. O contador afirma que, pela norma contábil CPC 48, Aí, ó, os lucros não realizados, oriundo da marcação no mercado dos ativos, pode ser lançado em uma linha de balanço lucros não realizados.
e este valor não entra no lucro final da empresa, onde seriam lançados somente a valorização dos ativos realizados durante o ano e os cupons, ou os dividendos recebidos. Sabe opinar sobre isso? Passa o nome do contador que a gente vai indicar ele. O Boa. contador está perfeito, muito, muito bem colocado. Exatamente o que a gente defende, que os lucros não realizados ficam numa conta de lucro diferido. Quando você realizar aquele ativo, você baixa essa conta, tudo certo, porque é um ativo de renda variável, ele pode variar para cima ou para baixo. Você não tem nem, para os advogados aqui, meus colegas, você não tem nem o que é disponibilidade econômica e jurídica da renda, não poderia nem ser tributado. Nosso escritório de Curitiba cuida só de investimentos, não, da parte tributária também, né, Ricardo? Muito bom, muito bom. Vamos lá. O cliente que tem no seu certificado, pergunta deles ainda, o cliente que tem no seu certificado a cláusula de joint É tenancy o joint tenants with, with the right, with the rights survivorship. survivorship. Isso. Para os filhos para os filhos, cada filho tem uma cota. Fiscalização, Receita Federal, não tem entendimento sobre isso. O ideal é o cliente eliminar a cota e fazer um testamento na jurisdição onde está constituída a empresa. Essa pergunta não tem relação com a PL aprovada, 4173? Não, ela não tem relação com a pele aprovada, você tem toda a razão, mas é uma boa pergunta. Então, vou pincelar rapidamente para a gente não sair muito do tema. O Joint Tenant with Rights você dá assim, um direito de você ter ação no caso do falecimento do proprietário. É Joint Tenant, você tem é como se fosse um condomínio que na hora que um falece, ele fica 100% proprietário do restante. Isso não está regulamentado pela Receita, porque é um instituto que não tem um reflexo, não tem um equivalente no direito brasileiro, então você não tem como contabilizar e reconhecer isso tributariamente. Em que imposto de renda você vai declarar isso? No do proprietário original ou naquele que você tem o joint tenant? É meio a meio em cada um? Então você tem essa dúvida. É um instrumento que funciona, a gente sempre aconselha nessa ocasião manter no imposto de renda originário, né? Até porque o grande receio é que, no caso de falecimento, isso não seja uma doação. E lembra quando a Receita fala que não é doação, ela quer tributar 27,5%? Então a gente também não gosta muito do joint tenant. Eu já gostei mais, mas quando você não. Agora, antes de sair aquela resposta à consulta da Receita. Então a gente também não tem utilizado muito joint tenant. Eu concordo com você, Ricardo, meu xará, que o melhor é extinguir o joint tenant e fazer um testamento no exterior é mais seguro do ponto de vista tributário e bem eficiente. E o testamento é barato, é bem simples de ser feito no exterior. Ótimo. É a pergunta de um cliente amigo aqui que ele pergunta sobre uma posição relevante em ouro físico na offshore. Não tem menor interesse em vender no médio, nem no médio, nem no longo prazo. Carregar em offshore opaca e não pagar a remarcação a mercado atual, é correto? É, Ouro físico não é ativo financeiro que atribui juros. E quando o CPC fala, você só tem que fazer a resultado aqueles ativos financeiros que você tem perspectiva de rendimento periódico de remuneração, o famoso bond. Então você vai estar a custo, sem marcação ao mercado, na melhor da pior das hipóteses, pior não sei, você vai fazer o hora, o lucro diferido, como o nosso contador aí lá de Curitiba mencionou. O nome do contador é Dr. Asset, Doutor mas Asset. recomendo que procurem o Ricardo em Curitiba, na Azimuth de Curitiba, para Ótimo. melhores entendimentos. O Henrique pergunta como deve ser lançado um trust a partir dessa nova PL. O trust ficou muito fácil. O trust é transparente. Então, você normalmente, principalmente brasileiro que tem trust, tem o chama underlying company, que é uma offshore que fica debaixo do trust. Então, você vai ignorar a existência do trust e vai olhar só offshore. Aí, offshore vai ser o quê? Opaco ou transparente. Super simples. Você ignora a existência do trust. No trust, que é revogável. Aquele trust que é cabeça de bacalhau que eu nunca vi, ele, em tese, você deveria declarar nos beneficiários do trust. Mas é um trust revogável que eu acho que é perda de tempo a gente discutir esse tema aqui. Bem, estamos dando 19 horas, acho que é o tempo regulamentar.
Por favor, se houver mais perguntas, fiquem só mais uma aqui, que acabou de aparecer, nesse minutinho final. Pode aproveitar a variação cambial isenta sem retirar os ativos da offshore? That's a big question. Boa pergunta. Não sei quem fez a pergunta, mas Foi o essa é Márcio. uma discussão grande do mercado. A gente avalia risco com o cliente. O ideal, tem que responder isso, Márcio, é que você tenha um evento de realização para caracterizar, para carimbar que você teve aquele rendimento efetivado no ano de 23. Esse é o ideal. Eu já vi clientes que reconhecem isso anualmente e sem realização e passaram por fiscalizações ou as declarações foram processadas sem maiores transtornos. Vai ter um pouco, mais uma vez, de risk assessment, mas o ideal é que tenha um evento de realização. Lacaz, queria dizer que você tem batido recordes e recordes de participantes. Cada vez nossa audiência é maior. Muito obrigado a você, obrigado a Obrigado a todos que todos. participaram aqui talvez dessa nossa última live do ano. Vamos ver se o governo não Uma, traz uma surpresa, né, Wilson? pois é, sempre tem, né? Mas, enfim, vamos ter fé. Ok. Estamos aqui. Um abraço, saúde, gente. Obrigado a Boa semana. todos. Boa semana para todos. Obrigado por participar mais uma vez. Qualquer dúvida, mais uma vez, procurem o contato de vocês dentro do Azimuth. O Lacaz está à disposição, nós estamos à disposição para qualquer pergunta mais específica. Abraço, gente. Obrigado e até logo. Até a próxima. Tchau, tchau.